Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 24 de maio de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 36 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. E nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2º, no seu capítulo 8, Emancipação da Alma. Vamos começar o capítulo. O item é o primeiro, o sono e os sonhos. A questão é de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal, ou seja, no corpo. Resposta dos espíritos superiores a Kardec. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, ele faz todo o esforço possível e imaginável, o espírito, para libertar-se do corpo físico, toda vez que é possível ele fazer isso. Questão de número 401. Pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ela descansa como o corpo? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta: não. O espírito jamais fica inativo. Ele está incessantemente em atividade. Durante o sono, os liames, as ligações que unem o corpo, que o unem ao corpo, se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Percorre o espaço, seja o espaço próximo à Terra, seja fora da Terra. Ele vai entrar em contato com os outros espíritos que lhe são afins. É assim que a coisa se dá durante o sono no corpo físico. Questão de número 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que dá para saber se o espírito está liberto? Resposta dos espíritos: pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Como encarnado, as nossas faculdades são limitadas. Como espírito, elas são ampliadas. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Ou seja com espíritos que também estão encarnados ou com espíritos que estejam desencarnados. Frequentemente dizes, abre aspas, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança, ou seja, semelhança com a verdade. Não é? Uma coisa que não tem sentido para a gente. Isso é muito comum acontecer, eu não sei porque eu sonhei isso. Ele diz aqui, enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vistes ou que verás numa outra existência, em outra ocasião. Então, a gente pode ver coisas, situações, pessoas, espíritos que estarão presentes em encarnações futuras para nós. Olha que interessante, né? A gente acha que nós vivemos só e unicamente neste mundo e não temos relações com outros espíritos, aí procuramos aí naves espaciais, ETs e tal. ET é a gente mesmo. ETs são os espíritos. Não é? Nós somos os alienígenas em outros mundos
E aqueles que habitam em outros mundos são os alienígenas do nosso mundo. Não é? Não precisa de nave espacial, não precisa de nada disso. Nós percorremos o espaço independentemente de estar a bordo de uma nave ou não. O nosso espírito é suficiente para levar-nos aonde nos é permitido. Não é? Não muitas vezes aonde nós queremos, mas aonde nos é permitido, conforme a evolução de cada um, conforme o progresso espiritual realizado. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Eu vou ler novamente, prestem atenção que é muito importante. O corpo estando adormecido, entrando naquela letargia natural do sono, o espírito trata de quebrar as suas cadeias, aquilo que o liga, que o prende ao espírito, que prende o espírito ao corpo, né, quebra essas cadeias, para investigar no passado e no futuro. Olha que coisa extraordinária, não é? E ele acrescenta: pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Ele coloca aqui no final dessa frase uma exclamação. É um fenômeno que ocorre com todos nós. Todos, indistintamente, os mais evoluídos, os menos evoluídos, com todos nós. Faz parte do nosso progresso. Faz parte do avanço do espírito. Ajuda o espírito nesta encarnação, muitas vezes em muitas situações, e ajuda o espírito nas futuras encarnações também. Não é? Ele continua respondendo: acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. Não é? Se escreve livros sobre sonhos, se tentando interpretar os sonhos, sonhar com isso significa aquilo, sonhar com aquilo significa isso, e assim sucessivamente, né? E se tenta adivinhar o que quer que seja. Na realidade, toda vez que a gente fala em sonho, a gente tem que atribuir isso à atividade do espírito. Ele está ativo, ele não para, ele não dorme, ele não precisa dormir como o corpo, não é? Ele está sempre em atividade. Consequentemente, sempre entrando em relação com os outros espíritos, que também, por sua vez, estão em atividade, né? Dormindo lá em outro continente, em outro mundo, não importa, né? Mas, ou então desencarnado, porque esses não têm corpo e podem entrar em contato conosco, né? Entram sempre em relação com os outros espíritos. Isto é o nosso cotidiano. Não é? E ainda bem que é assim, porque o Criador nos permite oportunidade de aprender com os outros espíritos que têm mais conhecimento do que nós. Não é? Nós temos um conhecimento muito limitado das coisas e temos esta oportunidade de aprender. E acabamos incorporando esses conhecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, para poder facilitar a nossa encarnação. Mas, pois não, pode falar. O homem, ele pensa que sabe muito das coisas, mas quando ele não investiga, quando ele não leva em consideração o espírito, ele só leva em consideração o corpo, o físico, o material, ele perde muito dessas informações, né? Ele perde muito, porque ele não investiga o que transcende, o que vai além. Para ele, uma pessoa que está dormindo está em estado letárgico, né? Não faz nada, não age, não tem
acesso nenhum a alguma outra coisa, simplesmente está dormindo. Né? Para muitos médicos, o sono é apenas o ato de se reparar as nossas energias físicas. Apenas isso. Né? E é também isso, mas não é só isso. Né? Principalmente a, aquilo que o espírito faz durante o sono do corpo. Principalmente isso, porque além de recuperar as suas energias, de ter um sono reparador nesse sentido, ele também entra em contato com os outros espíritos, investiga o passado, vai lá saber o que ele fez no passado, em determinado momento, se isso for necessário, e também investiga o futuro. Né? Vai lá aprender o que ele poderá fazer no futuro, o que ele poderá acrescentar nessa encarnação para poder facilitar o futuro e assim sucessivamente. Né? Isso é fundamental, de fundamental importância para o progresso do espírito. O espírito ele está aqui temporariamente, a vida física ela é uma intercorrência, é um fato fortuito na vida do espírito. A vida física era apenas uma situação temporária. Tem muito pouca importância para o espírito. Né? Ele vem aqui progredir, ele vem aqui acrescentar conhecimento ao espírito, mas não é o fato mais importante. O fato mais importante é a vida espiritual. Tanto que quando Kardec pergunta o que é mais importante, o corpo ou o espírito? Eles respondem: teu espírito é tudo, teu corpo é nada, é simples veste que apodrece. Né? Então o corpo não é nada, simplesmente nada. Né? Faz parte de uma situação muito fugaz, passa rapidamente, muito temporária, na qual o espírito se reveste em um corpo físico para realizar experiências. Dessas experiências, retirar conhecimento e progredir. Mas ele progride tanto como encarnado e muito mais como desencarnado. O progresso que ele realiza como desencarnado é muito maior que o progresso que realiza como encarnado. Tanto que os espíritos nos ensinam, os espíritos superiores, que nós aprendemos em horas como desencarnado, o que levamos anos para aprender como encarnado. Vocês imaginam o que isso significa? Fantástico. Então, na realidade, a ciência clássica, a ciência que nós conhecemos, que os homens conhecem, não dão a devida importância, a importância que deveriam dar, né, para o espírito. Se levasse em consideração o espírito, os médicos, por exemplo, os psiquiatras, aqueles que lidam com a mente, principalmente, teriam recursos inimagináveis para ajudar as pessoas que estão com problemas dessa ordem. Né? E se os médicos, em geral, levassem em consideração o espírito, alguns levam, outros não, veriam que no espírito é que reside todas as doenças e não no corpo. Aliás, no espírito, eu digo no sentido de a condição espiritual, não no espírito em si, é no corpo que a doença se estabelece, mas ela tem origem no espírito, na maneira dele pensar, na maneira dele agir, na maneira dele fazer as coisas, no esclarecimento que ele tem ou no esclarecimento que ele não tem. Se ele for mais esclarecido, se a educação atingi-lo de forma a esclarecê-lo, ele vai agir de tal maneira que ele vai, durante a sua encarnação, ele vai ter muito menos problemas físicos do que teria sem essas informações. Porque ele acaba atribuindo muitas coisas que lhe acontecem com a punição do Criador. Deus está me castigando. E não existe punição nenhuma. O espírito não é punido por nada. Não existe pecado. Deus é amor, ele ama suas criaturas, ele quer que seus filhos tenham o melhor possível. Então, ele nos oferece uma vida muito bonita, uma vida muito linda, com recursos maravilhosos, com uma natureza muito bonita. Quem estraga tudo isso é a gente.
Sem dúvida. Origem na variação do emocional. Né? O câncer é o desalinhamento das células, né? Por isso que elas crescem de maneira desalinhadas, né? Desproporcionais. O câncer é isso. Por quê? O emocional atinge o crescimento celular de uma maneira ruim, de uma maneira a criar uma má formação. Né? O câncer é isso, que é toda pessoa que tem, por exemplo, odeia muito, tem rancor, né, deseja o mal ao próximo, é muito comum você encontrar pessoas assim com graves doenças. Né? Por quê? Porque ela acaba alimentando e retroalimentando pensamentos que acabam gerando esse tipo de problema em si. Não é? Por exemplo, problema é um estresse emocional muito grande, ele acaba levando realmente ao infarto. Pode levar ao infarto. Pode não levar, mas pode levar também, é mais comum que leve. Né? É mais certo que leve, infelizmente. Ia falar alguma coisa, Alexandre? É muito, com certeza. Vai, vai chegar, com certeza. É o destino do homem chegar a essa conclusão. Não tem como. Não é à toa que os espíritos trazem, a partir de 18 de abril de 1857, esse conhecimento para o homem. Vai chegar um momento que vai se dar o devido valor a isto, não é?
O homem vai entender a necessidade, malgrado o seu orgulho, a sua prepotência, a sua vaidade, achando que isto é coisa do demônio, espiritismo é coisa do demônio e tal, vão acabar entendendo que isto esse esclarecimento é uma necessidade. E que não se trata de uma religião, e sim de uma ciência, né, que mostra ao homem, estudando o espírito, qual é a sua natureza, a sua origem, o seu destino, né? Que mostra aos homens que, estudando isso, ele pode se esclarecer e pode melhorar em muito a sua vida e a vida do seu próximo, encarnado e desencarnado, né? Vamos lá. A esta pergunta de todas as crianças, abre aspas, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Fecha aspas, ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Olha que interessante. São pessoas que têm como propósito aprender, estudar, progredir. Então, quando eles entram em estado de sono, o corpo entra em estado de sono, e este espírito se desprende parcialmente do corpo, ele vai procurar aqueles que lhes são superiores, aqueles que lhes podem ensinar alguma coisa, e não aqueles que lhes são iguais. Para ele não interessa aqueles que lhes são iguais. Interessa aprender, interessa progredir. Né? Então, quando desencarnam, se desligam mais facilmente do corpo. Olha que interessante, olha a importância do homem saber o que é o sono e o que é o sonho. Sonho igual à atividade do espírito. Tenha uma boa e excelente atividade, preparando-se antes do sono, com uma prece, pedindo a Deus para encontrar com seu espírito guia, com seu anjo da guarda, pedindo a Deus que esteja em boa companhia e que possa progredir, que possa utilizar aquelas 5, 6, 8 horas, dependendo do quanto cada um dorme, para poder progredir, para poder exercer, né, esta atividade de forma excelente, para criar uma excelência para si e para os outros. Uma excelência no sentido do progresso intelectual e moral, principalmente moral, que não nos falta intelectualidade, não nos falta inteligência, né? Então precisamos progredir mais no sentido moral, né, na atualidade, mais no sentido moral que no sentido intelectual, embora a intelectualidade seja uma necessidade premente de todos nós para podermos ter discernimento. E eles dizem, viajam, conversam e se instruem com aqueles que lhes são superiores, com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão concluídas ao morrer. Trabalham, pedem uma tarefa lá, por favor, me deem uma tarefa, por pior que seja, por mais insignificante que seja para os espíritos, mas ele pede aquela tarefa e ao desencarnar, ao morrer, encontra a tarefa concluída. Já imaginaram que maravilha, que coisa extraordinária de nós encontrarmos, né? Poxa, eu usei a minha encarnação de alguma maneira, de forma útil para mim e para o meu próximo. Destes fatos, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições o chamam, seja à procura de prazeres
talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Olha onde esses espíritos vão, né? Vão a mundos inferiores. Olha que interessante. Né? Pô, o cara acha que fica aqui, tá? Não fica nada. Você vai para um lugar pior que você está. Durante o sono, eu estou falando. Ele está dizendo aqui, durante o sono. Eu vou ler novamente para o bom entendimento. O fato de encontrar trabalhos terminados ao desencarnar, de se relacionar com os espíritos superiores para aprender, né, ele diz assim, isto para os espíritos elevados, aqueles que buscam o melhor. Né? Não significa que eles são melhores que os outros, mas que buscam o melhor. Né? Pois a massa dos homens, o grande número, a maioria deles, que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que engendra, cria a simpatia na terra, e o que engendra, o que cria a simpatia na terra, não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa, diferente da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Né? Então, o fato da pessoa muitas vezes não ser sociável não significa que ela não é sociável. Significa que ela já tem as amizades que ela precisa. Porque durante o sono lida com essa gente, lida com aqueles que lhe são queridos, com aqueles que lhe são amigos, com aqueles que lhe acrescentam alguma coisa de bom. Né? Então ele não precisa de plateia para ser feliz. Ele não precisa. Simplesmente isso. Ele já é feliz com o que ele tem. Né? Então, fica mais em casa, se retém mais no próprio lar, não sai muito, não socializa muito, porque ele é feliz, ele não precisa disso para ser feliz. Eu conheço gente que, se não sair de casa, morre, simplesmente. Né? E, no entanto, a gente percebe por essas instruções dos espíritos que é o contrário. Eu vou ler novamente para a gente entender melhor agora. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e os que nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Muita gente dá tão pouca importância ao sono, aos sonhos, e não sabe que ali existe uma ferramenta poderosíssima de progresso do espírito e de felicidade já nesta encarnação. Olha que coisa extraordinária, não é? É preciso dar essa devida importância. Eles continuam, por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Sempre. Nós não perdemos esse contato, independentemente de estarmos encarnados ou não. Mesmo encarnados, nós não perdemos esse contato. E é isso o que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, embora tenham repulsa, né, em encarnar-se entre vós.
Eles só consentem encarnar entre nós porque eles vão ter essas 8, 9 horas, 7 horas de sono, nas quais eles vão entrar em contato com aqueles que lhes são iguais, com outros espíritos superiores. Senão, não encarnariam entre nós, não. Porque é direito dele encarnar entre nós ou não, aceitar uma missão entre nós ou não. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento e a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Qual é essa libertação final? A morte no corpo físico, não é? O sonho é a lembrança de que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. Aqui se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tantos os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas mais fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis mais que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. A recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairíeis em contradição e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes, ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esse conjunto bizarros e confusos, que parece não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso, os fragmentos restantes sendo reunidos, perderiam todo o significado racional. Né? Então, a gente sonha, e como a gente se lembra de partes, de fragmentos daquele sonho, a coisa parece não ser racional, não ter nexo.
né? Mas não é assim, é apenas aquilo que a gente se lembra, apenas aquilo que chegou à mente carnal, né? Ao nosso cérebro, aquilo que ele registrou. Mas o espírito vivenciou uma outra coisa diferente daquilo. Na realidade, o que o espírito vivencia tem nexo, sim, tem sentido, sim, é racional, sim. Apenas não pode chegar para o encarnado porque atrapalharia, muitas vezes não traria para ele bons resultados, porque interferiria no seu livre-arbítrio. Né? Alguma pergunta? Ficou claro isso que a gente falou? Porque é um assunto bastante interessante, né? Sem dúvida. As pessoas cuidariam mais, né? Cuidariam do seu comportamento, cuidariam mais da qualidade do seu sono, porque, dariam a devida importância, né? Dariam a devida importância. É fundamental para o espírito, para o progresso do espírito, ele ter um sono reparador, do ponto de vista físico, né? E um sono de qualidade, do ponto de vista espiritual, onde ele se relaciona, ou deveria, na maior parte do tempo, se relacionar com espíritos superiores. Quanto melhor a qualidade dos espíritos que ele se relaciona, melhor para ele como encarnado. E futuramente como desencarnado também. Porque ele vai se desvencilhar do corpo com mais facilidade. Não é? É muito interessante. Há pessoas que não gostam de lidar com as pessoas de mais idade. Não, velho chato, só fala, só repete assunto, só fala besteira, só fala bobagem, fica lembrando de coisas de 30 anos atrás, de 20 anos atrás e tal. Eu não gosto de conversar com gente de idade. Né? Quando é o contrário. A gente aprende muito com gente assim. Se a gente observar a experiência dessa gente, a gente pode captar essa experiência e aplicar na nossa vida, aprendendo muito com eles. Né? Então, quem tem esse tipo de pensamento, quem gosta de aprender com os que têm mais experiência, certamente vai buscar os espíritos superiores durante o sono, porque vai aprender com eles da mesma maneira. Né? E poderá aplicar esse aprendizado, esse conhecimento, já desde a encarnação e depois como desencarnado também. A Isabel faz aqui uma pergunta. Luiz, e quando se apresenta algum problema de insônia, onde quase sempre não se tem uma boa qualidade de sono, isso também é afetado de uma forma negativa? Limitando a emancipação do espírito, Isabel, é isso mesmo. O espírito não se afasta do corpo enquanto ele não tem plena convicção de que o corpo está bem. Por exemplo, num caso de doença do corpo físico, o espírito fica em tempo integral próximo do corpo. Ele não se distancia. Ele não se distancia, ele fica em tempo integral ligado ao corpo. E se ele está distante do corpo, porque está sonhando, está em um outro planeta ou num outro lugar, e se o corpo é ferido de morte, imediatamente ele volta. Porque ele tem que estar junto do corpo no momento em que esse corpo desencarnar. Não é? Então, é preciso fazer exercícios físicos, é preciso ter uma vida regular, uma vida equilibrada, sob todos os pontos de vista, não é? Procurar ter a vida mais equilibrada possível, que estiver ao nosso alcance, fazer esforços para isso, para que o corpo esteja tão saudável quanto seja possível, para libertar o nosso espírito durante o sono no corpo físico. É fundamental isso. Fundamental para a nossa felicidade como encarnado e futuramente como desencarnado. Não é? Você deve lembrar o que ele falou, que o espírito que tem sonhos inteligentes, né, no qual ele se relaciona com espíritos superiores, ele se liberta quase que imediatamente depois da morte.
quase que imediatamente ele se liberta do corpo. Ao passo que acontece exatamente o inverso com aqueles que não dão a devida importância ou aqueles que não têm uma vida equilibrada. Então é fundamental, fundamental. Isso não quer dizer que nós precisamos nos tornar santos, não é isso. Deus não espera isso da gente, Ele sabe das nossas limitações. Mas existem coisas que nós podemos e devemos fazer para melhorar a nossa situação. Né? Há coisas que cabe a nós. Né? A felicidade, a nossa felicidade, não depende e não deve depender de quem quer que seja. Ah, não, eu não... porque não tenho amizade de fulano, não sou feliz. Não, peraí, pô. Eu não tenho amizade de fulano, se não for culpa sua, se você não fez nada para que aquilo não acontecesse daquela forma, problema dele. É problema da outra pessoa. Não é o seu problema. Se você fez tudo que estava ao seu alcance, não é seu problema. Então, nós não devemos depender nunca de terceiros. Né? Ele ensinou aqui também que quando nós temos boas companhias espirituais, nós não buscamos fora aquilo que está dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. E ela pode estar dentro de nós. Nós podemos cultuar a felicidade de tal forma a não depender de terceiros, a não depender de público, a não depender de plateia. Né? Ficando dentro do lar... Não, eu não digo que nós temos que viver em ostracismo, não é isso não. Porque se isolar da sociedade é uma espécie de egoísmo. Eu não estou dizendo isso. Não é isso não estou pregando isso, nem sou a favor disso. Né? Nós devemos sim conviver com todo mundo e tal, mas nós não devemos depender disso para ser feliz. Né? Como muita gente, eu conheço gente assim, né? Que precisa estar em tempo integral, em contato com as pessoas, em festas, em reuniões e tal, e bebendo, e fazendo, e fumando, e samba, e pagode, não sei o quê, para se sentir feliz. Né? E isso não é saudável do ponto de vista espiritual. Eu gosto de um pagode, eu gosto de uma música, eu estou falando por mim, para dar esse exemplo, né? Não para me enaltecer, muito pelo contrário, porque eu não sou nada especial, não tenho nada além do que os outros têm, mas gosto de um pagode, gosto de uma música e tal, mas prefiro ficar na minha casa. Eu prefiro ficar em casa, porque eu sei que aqui é o meu reduto. Aqui é meu reduto de qualidade. Eu sei que aqui eu estou junto da Yara, eu estou junto da Lu, do Márcio, e que nós nos reunimos entre nós e brincamos e falamos e fazemos todo tipo de brincadeira e tal, e somos felizes, cada um à sua maneira e tal, nós somos felizes. Eu prefiro muito mais assistir um bom filme, ouvir uma boa música, estudar a doutrina espírita, como nós estamos fazendo aqui, do que sair de casa e ir para para um barzinho ou para um lugar qualquer. Porque eu não vou me sentir bem, vou me sentir bem assim, dessa forma. E a gente, de certa forma, eu cultuo isso desde os 21 anos de idade, a partir do momento que eu entrei para a doutrina espírita, a partir do momento que eu conheci a doutrina espírita. A gente vai aprendendo isso, né? Consciência e maturidade espiritual, é necessário. E nós temos, pelo conhecimento da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de fazer isso com qualidade. Né? E sabendo, nós temos responsabilidade. A partir do momento que nós sabemos da verdade, nós temos responsabilidade a respeito disso. E não poderemos alegar ignorância. Não, eu não sabia. Não, você sabia. Você pode não ter dado a devida importância, mas você sabia. Né? Então, é fundamental que nós trabalhemos nesse sentido. Né? É tão importante o sono no corpo físico para o encarnado, que muitas vezes os médicos, sabendo que a pessoa não dorme direito, dão barbitúricos e tal, para que a pessoa tenha um sono mais regular. Mas isso não significa que o espírito vai se libertar do corpo, porque ele está dormindo de maneira forçada. Ele está usando de barbitúrico para dormir de maneira forçada. Isso não é bom. Não é natural, vamos dizer assim. O bom é o sono natural, não é? É a pessoa, mesmo que ela vá dormir tarde da noite, não tem problema nenhum, mas que ela tenha um sono regular.
que ela tenha um estado de sono regular que a leve ao descanso do corpo físico e à libertação do espírito. Isto é um trabalho, muitas vezes, de longo prazo, em que o espírito vai se equilibrando diante das coisas, diante das suas relações, né? Vai qualificando melhor essas relações, qualificando melhor os seus hábitos, né? Se alimentando de forma regular, que é fundamental. Às vezes a pessoa pula refeição, não se alimenta de forma regular. Isso é fundamental para a saúde do corpo físico. Um corpo não saudável não pode ter um sono regular. Consequentemente, não tem um sonho regular. Não entra em contato com os outros espíritos de forma regular, né? Então é fundamental. Tudo faz parte, todo o equilíbrio que nós pudermos adquirir para o nosso corpo é fundamental para o espírito. E esse equilíbrio, ele nasce principalmente no pensamento. Precisamos ter um pensamento saudável, né? Muitas vezes nos impormos limites, né? Em todos os sentidos da vida, né? Para que possamos ter esta qualidade no sono e nos sonhos. Se ficou alguma coisa sem responder, Isabel, pode fazer pergunta novamente, tá bem? Uma outra pergunta, que a gente está aqui à sua disposição para responder. Tá bom? Espero que tenha aí satisfazido aí as suas dúvidas. Muito bem. Questão de número 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? A pergunta pertinente, não é, de Kardec aos espíritos superiores. A resposta deles a Kardec: nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo. O sono é isso. Sono é repouso do corpo físico. É a reparação das energias físicas. Não confunda energia com fluido. Energia é força em ação para o trabalho. Fluido é uma outra coisa. Tá bem? Então, energia a gente repõe através do sono, durante o sono do corpo físico. Isto, ponto. Porque o espírito está em movimento. O nosso espírito não precisa repor nada, ele não gasta nada. Ele não é desgastado por coisa nenhuma. O corpo precisa, como nós estamos aqui em casa, né, todo mundo aí, eu estou vendo o Alexandre, estou vendo a Dani, vocês outros que estão pelo YouTube eu não estou vendo, mas estão com o teto sobre a sua cabeça. Eu também. Por quê? Porque o sono teme intempérie. O corpo teme intempérie. Se nós ficarmos à mercê da intempérie, do frio, do calor, da chuva, do sol e do vento, por exemplo, o corpo vai se deteriorar muito mais rapidamente, porque ele teme a intempérie. O espírito não. O espírito não é atingido por nada disso. Nem o fogo atinge o espírito. Nada de material é obstáculo ao corpo. Por isso que é totalmente improvável, né? Não chega nem perto da realidade do espírito, essas questões de colônia espiritual, onde o sujeito vai para lá, tem sopinha revigorando. Sopinha para quê? Esse espírito não precisa de sopinha nenhuma. Ele tem aerobus para se locomover, sendo que o espírito se locomove com a força do pensamento. Ele tem lá chuveirinho para tomar banho revigorante. Ele tem cama para dormir. Ele precisa de médico para cuidar dele. Para com isso. Isso é absurdo. Água fluídica para tomar, então, isso é uma bobagem, uma besteira muito grande. O que os espíritos ensinam está muito distante disso. Totalmente distante disso. O fato é que o espírito é uma coisa e o corpo completamente diferente do espírito. O corpo teme a intempérie, ele precisa de proteção. Quando está frio, nos agasalhamos, para que o corpo não tome friagem, não é? Para que não tenha doenças, para que não adquira doenças, mas para o espírito, esteja frio, esteja calor, esteja pegando fogo em algum lugar, nada disso atinge ao espírito, ele não se deteriora, ele não é matéria.
o espírito, como ensinam os espíritos superiores, é incorpóreo. Não é? Não tem nada a ver com o corpo, absolutamente nada. Por isso que eles ensinam. Nisso, a que chamais sono, só tem o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. Está sempre em movimento, sempre trabalhando. Dioturnamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e ao longo de toda a sua encarnação. Ele não dorme, ele não precisa dormir, ele não precisa reparar nada. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade. O que ele está se referindo ao encarnado. Um pouco por quê? Porque ele está ligado parcialmente ao corpo, enquanto que para o desencarnado, esta liberdade é total, ele já não tem corpo mais ao qual ele está ligado. Nós estamos ligados, durante o sono do corpo físico, parcialmente ao corpo. Então temos uma liberdade relativa a isto. Embora o espírito vá a lugares muito distantes, a outros planetas, etc., mas ele está ligado ao corpo. Se o corpo for ferido, como eu falei, de alguma forma, ele retorna imediatamente. Ele é avisado que o corpo foi ferido de morte e ele retorna imediatamente. Não é? No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os outros que lhe são caros, seja nesse ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito. O que significa conservar as impressões recebidas pelo espírito? O nosso cérebro, esta massa cinzenta de 1,2 kg, ou alguma coisa próximo disso, ela não registra. Como a mente, aquilo que pensa, está fora do corpo, ele acaba não transferindo para a massa encefálica o resultado das suas experiências. Consequentemente, a gente não lembra, como encarnado, mas como espírito sabe. Mas o encarnado, a mente física, não registrou essa lembrança. É interessante porque quando o sonho é significativo, compete ao espírito fazer com que o corpo físico registre aquilo para o seu esclarecimento, para o acréscimo de qualidade de vida como encarnado, ele lembra. Há coisas que o espírito fala assim, pô, eu já vi isso em algum lugar. Esta cena não me é estranha. Eu já vi isso. Porque ele pesquisa no passado e no futuro durante o sonho. Então, há cenas que vão ocorrer que nós vemos durante o sonho antes de ocorrerem. Quando a gente se depara com a cena, peraí, a gente chama isso modernamente de déjà vu. É tão bonitinho, né? É tão engraçadinho. Mas os espíritos ensinam de outra forma. Não tem nada a ver com o espiritismo déjà vu. Na realidade, é lembrança que o espírito, apenas uma lembrança das suas pesquisas, das pesquisas feitas no passado e no futuro. E no momento em que ele se depara com aquela cena, ele fala, eu já vi isto não me é estranho. Isso aconteceu comigo assim de maneira muito clara, muito clara. Quando eu me deparei com a cena, eu falei, poxa vida, eu já sonhei com isso, já tive aqui. Como a gente já tem um conhecimento espírita, então a gente já sabe o que aconteceu, né? Não atribui aquilo a fantasia ou qualquer coisa assim. Ele continua. Impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Qual é o órgão que percebe? O cérebro. É o cérebro, não tem outra. Como é que amanhã nós poderemos nos lembrar desses estudos que nós estamos fazendo agora? Poxa, nós falamos tal coisa, aprendemos isso, aprendemos aquilo e tal. Por quê? Porque tudo está sendo registrado pelo nosso cérebro. Como o nosso cérebro é seletivo, nós vamos lembrar daquilo que nos interessa, daquilo que mais nos interessa.
Tudo nos interessa aqui o que estamos estudando. Mas vamos selecionar aquilo que mais nos interessa e vamos lembrar com mais veemência, com mais clareza, aquilo que mais nos interessa. Por quê? Porque está registrado. Está registrado pelo nosso cérebro. Enquanto que o sonho, muitas vezes, não passa pelo cérebro do corpo físico e não fica registrado. O que não quer dizer que nós não tivemos sonho, que nós não entramos em contato com outros espíritos. Questão de número 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Opa, 20 e 31? Estava tão bom, né? Vamos lá. Só essa para a gente terminar. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra, a não ser que o espírito tenha aquilo como princípio. Por exemplo, alguém ensinou na tua infância que sonhar com cobra é traição. O que fazem os espíritos? Eles te mostram uma cobra para te avisar de uma traição, porque você tem aquilo como princípio. Percebe? Isso não significa dizer que a cobra significa traição, mas que como você pensa daquela maneira, e eles não têm outra maneira de te avisar, eles te mostram a cobra para dizer, olha, fica alerta, fique atento. Não é? O que não quer dizer que a cobra signifique traição. Percebe? É isso que ele está dizendo aqui. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Frequentemente não tem relação. Isto é uma coisa que nós devemos nos atentar. Por quê? Porque, como encarnado, nós estamos vivenciando uma experiência específica que só interessa àquele momento como encarnado. Como espírito, não. Nós aprendemos as mais diversas ciências, nós nos relacionamos com os mais diversos espíritos e assimilamos os mais diversos conhecimentos, que não podem ser lembrados pelo encarnado para não interferirem naquela experiência específica que ele está vivendo. Não sei se vocês conseguem entender aquilo que eu estou dizendo, mas é exatamente assim. O espírito é uma coisa, o encarnado é outra. O encarnado está vivendo uma experiência específica. Como espírito, não. Ele tem uma vivência ampla das coisas. Ampla, como conhecimento, como relação, como viver em outros mundos, outras ciências, etc. É assim que é. Não estou exagerando, não. É assim que eu aprendi com os espíritos superiores. Sim, perfeitamente. São duas situações de um mesmo espírito e são independentes entre si e que não podem se misturar naquele momento. O que não significa dizer que depois da perda do corpo físico, ele não vai se lembrar de tudo aquilo que aprendeu, de tudo aquilo que adquiriu. Porque todo o trabalho do espírito, todo o trabalho, como encarnado ou como desencarnado, durante o sono do corpo físico ou na vida de relação, tudo que ele faz para aprender, para adquirir de conhecimento é dele. É propriedade dele. Né? Ninguém toma isso dele. Aliás, só isso é nossa propriedade, o resto não. Né? Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Ou que são aparições? O que são aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a voz? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação
nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília, porque a maioria dos nossos sonhos, não é, durante o sono do corpo físico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivenciando, né? A gente, às vezes, está preocupado com uma coisa totalmente, como encarnado, né, no estado de vigília, uma coisa totalmente diferente, né, daquilo que nós sonhamos, que a gente fala, sonhei para quê aqui? Não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando, nada a ver com aquilo que eu estou preocupado, não é? A Isabel disse que está perfeitamente clara aquela explicação, e eu fico feliz pela Isabel. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito daquilo que nós estudamos, pode fazer nesse momento a pergunta. Vamos marcar a questão 405 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Tudo bem, Dani? Tudo claro? Lu, Isabel, Yara, que está aí conosco. Tudo claro para vocês? Se tiver alguma pergunta, é o momento de fazê-la. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.